Fala pessoal, mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o craft do jogo, né? Eu não vou ensinar como que faz o craft, eu vou estar aqui dando uma dica de como você faz a progressão dele, né? O que você deve fazer e o que você não deve fazer, para que você não desperdice material. Principalmente assim no global, né? Porque no começo o recurso vai ser um pouco escasso. Então, para você não perder recursos fazendo coisas desnecessárias. Então eu vou te dar uma dica aí para que você tenha uma progressão melhor no craft sem desperdiçar recurso. Mas antes de tudo, peço para você que se inscreva no canal e deixe o joinha, faça um comentário se tiver alguma dúvida. E também, como eu já anunciei em outros vídeos, eu tenho meu serviço de services de progressão. Então, assim, que é guiado, né? Lá pelo Discord. Então, assim, você vai ter um acompanhamento meu para você progredir aí o seu personagem tanto no global como no Taiwan, né? Via vídeo ali no Discord. Então, tipo assim, te dou todo o caminho para que você consiga aumentar aí o seu poder se você estiver meio perdido, né? Vou deixar o link aqui embaixo do meu formulário, é só preencher. E não esquece depois que, se você tiver interesse, me chamar lá no Discord, na minha salinha ali, que a gente troca uma ideia. E se você também não tem interesse, não tem problema, pode colar no Discord também, né? Geralmente eu tô por lá à noite ou final da tarde. E vamos ao vídeo. Então, assim, o que a gente pode fazer aqui? O que a gente deve fazer, né? Primeiramente, no começo do jogo, né, principalmente no global, vai ter vai estar muito escasso os recursos. Então, como que a gente vai trabalhar aqui? Eu recomendo, primeiramente, você começar aqui no craft com a parte de acessórios, né? Você pode começar aqui pelo os anéis, né? Que no começo não vai ter esses itens aqui maiores, né? Então a gente vai começar aqui com o mais simples, que é onde a gente vai ter recursos para fazer o craft. E também os anéis, eles são muito mais baratos do que você fazer, por exemplo, a arma. Né? As armas, em tese, elas são muito mais caras de recursos. Né? Que nem aqui, eu preciso, para fazer essa arma aqui, que é a endgame, né? Eu preciso de 50 da bolinha amarela. E quantos aqui ó, o dial precisa? 70 e mais 121 desse radiante. Então você vê que comparado com o anel, já do tier mais alto, ó, são 46 desse e 26 desse. Então assim, a diferença é muito grande, aqui é só 19. Então assim, você começando com as joias é muito mais eficaz no começo, né? E também você pode começar aqui ó, com anéis e brincos, né? Que nem eu tenho aqui. Eu tenho anéis e tenho um brinco aqui perfeito, né? E ele é 114. E eu posso craftar mais um desse aqui, que provavelmente eu vou fazer o craft. Então, assim, não perca seu tempo fazendo o craft da roupa, né? Porque, por exemplo, aqui a luva. Você vai gastar muito recurso para fazer uma luva dessa, né? É bastante recurso, sendo que você poderia estar investindo o seu recurso em itens que vão te dar mais dano. Então, por isso que não vale a pena pro PvE você fazer esse investimento porque isso aqui não vai te aumentar muito o teu combate power. O que vai aumentar o seu combate power é itens que dão mais poder, amplificação de dano. Porque esse jogo aqui você escala muito o ataque, né? Com amplificações de dano. Como aqui nas joias, né? Aqui a gente trabalha com o ataque e tem o PV Damage Boost com mais 2.5 e mais o ataque increase de 5%. Então tudo isso aqui, ó, isso aqui é porcentagem. Então não é um ataque de 52 a mais, aqui são 5% a mais com base de todo o seu ataque. Então se você tem 100 de ataque, né, com 5% a mais, você vai ter 5, mas se você tiver 10.000, né, vai ter uma adição muito maior, né? Então isso seria uma escalabilidade
de amplificação de dano. Aí você junta todas as peças. Pô, é 5% aqui, mais 2,5% aqui. 5 aqui, mais 2,5% aqui. Você vê quantos por cento a mais de ataque você vai ter. Você consegue, só com as joias, você consegue escalar aí 20, 30% de mais de dano só com as joias. Então não perca seu tempo com os itens de roupa, né? De armaduras. Não perca seu tempo com isso. Até porque conforme o jogo vai progredindo, vai saindo peças que vão te dar muito mais defesa, como essas peças aqui de endgame, ó, 128. Então não, essas peças aqui, elas vão te dar muita defesa também. Só que elas não vão aumentar muito o seu combat power. O que aumenta o combat power do jogo é tudo que é referente a ataque, né? Com tudo que te dá dano. Então, assim, não compensa. A outra dica também que eu tenho para passar para vocês, que você pode trabalhar com as joias primeiro, ou você já foca direto na arma, né? Essa aqui é uma arma normal, né? Eu preferi focar nas joias, só que eu acabei não dando muita atenção pro craft durante a minha progressão, porque eu percebi que com o item neutro você faz também o conteúdo endgame. Então, pô, você não tem tanto tempo de jogar, farmar tanto, desde que você esteja progredindo no jogo, fazendo sempre uma instância maior do que a primeira, né? Comecei na Crow Cave, logo já estou no Draupnir, agora logo já estou no Urugugu. Eu estou subindo a minha progressão com itens neutros, que o jogo me disponibiliza aqui de itens garantidos no modo exploração, né? Como aqui. Então, você automaticamente vai conseguir fazer o endgame apenas com itens neutros. Então, assim, essa parte o jogo te proporciona, né, progressão sem gastar nada. Então, por isso que é importante você progredir no jogo, né? Sempre aumentando o tier dos seus equipamentos, né? Na questão da arma, que eu ia começar a comentar, você tem aqui a guarda e a arma principal. Essas são as duas armas, no caso, né? Que vão aumentar muito o seu combat power. Só que, como eu falei no vídeo anterior sobre os itens heróicos, no caso da arma, a arma ela vale muito a pena. Que nem aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 status. Então, numa arma de craft, aqui mesmo que ela seja um tier menor, eu já tenho 5, né? E se for um tier maior, né? No caso das amarelas vou continuar 5, mas a vermelha já vou ter 6. Então vê a diferença na arma. Na arma aqui, numa arma de drop, um item neutro, são apenas 4. Mais uma extensão, que são 5. E numa arma de craft já são 6. No caso da arma. E na guarda já acontece um pouco diferente. Ela já tem 5 aqui, ó. Tá vendo? Então se for para fazer um craft de arma primeiro, não começar com as joias, que tem gente também que opta por esse caminho. Vou direto na arma que é o mais caro, depois eu faço as joias que é mais barato. Também é um bom caminho. Só que aqui provavelmente você vai demorar bem mais no início do jogo para fazer o seu primeiro craft, porque a arma é mais caro. A não ser que você esteja jogando, né, colocando bastante cash no jogo. Aí você vai conseguir dar um passo mais à frente. Mas nesse caso eu recomendaria você começar primeiro pela arma, se você quer a arma primeiro, né? E aí depois você parte para as joias. E a guarda acaba ficando mais para trás. Então qual que é a conclusão da dica de hoje? É que você não deve se preocupar com os itens de armadura. Você deve se preocupar com tudo que você faça com que o seu personagem tenha mais dano, que é o CP dele aqui. Então, se você prioriza esses itens, automaticamente o seu CP sobe. Por exemplo, eu estou usando aqui itens mais 12, que eu coloquei agora recente, novo, que eu vou aprimorá-los desde o início. Porque eu tenho já algum item aqui que já estaria 100%, né? Não 100%, mas quase, né? Tô com 3 estrelas aqui, ó. Então eu troquei, esse 108 pelo 128, mesmo que esse daqui seja, como é que você, com mais amplificação, né? Que eu aprimorei mais, porque um item heróico ele é superior, né?
nas atributos, como eu expliquei lá no outro vídeo, no último vídeo que eu postei. Dá uma olhadinha lá se você não viu dessa questão aqui do Damage Boost e os outros atributos do item, né? Então, assim, a conclusão da dica de hoje é que primeiro você foca nas joias e depois você foca na arma e só por último aqui nos itens de armadura, entendeu? Então, assim, não perca o seu tempo com armaduras, porque o que vai te dar mais poder de combate será os itens de joias e armas, que é o que da onde que vem o CP, né, do personagem, né? E é basicamente isso, galera. O vídeo de hoje é só para te dar uma dica aí pro global, para quando você iniciar a sua jornada de craft, para que você não fique desperdiçando recursos desnecessariamente. Então aí, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí que eu respondo todo mundo, né? E se você tiver interesse no meu guia, no meu service de progressão, para que eu possa te guiar aí no jogo, para você que está perdido, não sabe o que fazer, é só você preencher o meu formulário aí embaixo, não esquece de chamar lá no Discord, que eu sempre tô lá, né? E se tiver alguma dúvida, também pode deixar aí nos comentários referente a isso ou falar comigo lá no Discord. Lembrando, né, o meu guia de progressão, né, é ali do 0 até o endgame. Então, assim, quem tiver comigo participando desse meu serviço, eu vou estar sempre te guiando no Discord, com vídeo, vou olhar a tua tela, vou te mostrar como é que faz, aonde que vai, o que que faz, vou te dar dica de que você não desperdice recurso, o que que você deve upar primeiro, o que que você não deve upar, o que deve aguardar. Então, tipo assim, esse serviço é um serviço completo para que você não fique perdido e consiga chegar no endgame igual eu cheguei, né? Jogando praticamente free to play. E se você também tiver um cash para colocar no jogo, aí a progressão vai ser muito mais rápida e você também não vai desperdiçar dinheiro comprando besteira, beleza? É isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.